Hora de entrevista importante aqui no Live CNN. O governador de São Paulo anunciou novas medidas de combate ao coronavírus. Preocupado com o aumento de casos nos últimos dias, João Dória recomendou reduzir a 70% o limite de ocupação em estádios e shows. Além disso, também foi anunciada a prorrogação do uso de máscaras até o dia 31 de março em todos os ambientes. Para falar sobre as novas medidas contra a Covid-19, vacinação infantil e também como estamos enfrentando a Ômicron aqui em São Paulo, a gente vai conversar ao vivo com o secretário estadual de saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Dr. Jean, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Bem-vindo ao Live CNN. Uma ótima tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN. É sempre um prazer poder estar conversando com vocês. Doutor Jean, vou começar já com a questão da capacidade reduzida para 70% de eventos públicos. São eventos que, na maior parte das vezes, apesar mesmo com a redução para 70%, muitas pessoas em shows, em festas, em estádios não usam máscaras. Dá para reduzir o público, mas não fiscalizar essa utilização de máscara tão importante nesse momento? Veja bem, todas as vezes que nós estamos falando de eventos, sejam eles públicos ou não, nós esperamos que também, de forma concomitante, haja uma conscientização da população num momento como esse. Num momento como esse, em que nós temos dois vírus respiratórios circulando. A variante Ômicron, que tem mais infectividade, ela tem uma disseminação maior de pessoa a pessoa. E, por outro lado, nós também temos uma outra cepa do vírus da gripe, o H3N2 da cepa Darwin, que ela não era e não foi contemplada em nenhuma vacinação e especialmente não fazia parte da campanha de vacinação de 2021. Então é importante que, aliado a essas situações de diminuição da aglomeração, as pessoas tenham essa consciência. É interessante, Dani, que as pessoas têm essa preocupação quando elas vão para um transporte público. Ai de você se baixar a máscara. Ai de você se não colocar a máscara de forma adequada, deixando o nariz para fora. As pessoas vão lá, elas criticam. Então isso faz com que hoje, mesmo com aglomerações em ambientes como a próprio transporte público, que é natural, principalmente em alguns horários, não haja esse risco de transmissão de doenças. Jean, há alguma medida para, por exemplo, distribuir gratuitamente máscaras para a população em São Paulo? Na verdade, existem campanhas, principalmente são feitas pelos municípios, para a distribuição de máscaras para a população carente. Isso, naturalmente, cada município sabe quais são os locais que isso precisa ser acolhido e é feito baseado nessas estratégias que são feitas com o Fundo Social de Solidariedade dos municípios. O Estado ele tem uma política muito maior, que é da prevenção através das orientações, como tem sido feitos, dos planos que são traçados no sentido de evitar essas grandes aglomerações, da obrigatoriedade do uso de máscaras e também de um programa bastante robusto de vacinação. São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil e ele é o terceiro local, se nós considerarmos São Paulo, ou se considerássemos São Paulo um país, seria o terceiro país que mais vacina no mundo. Portanto, são essas políticas que fazem com que nós estejamos protegendo a nossa população. Falando em vacinação, chegaram as primeiras doses das vacinas pediátricas, finalmente, depois de tanta luta para conseguirmos essas vacinas. Já temos uma ideia de quando? Claro que depende também das prefeituras. São Paulo vai vacinar a primeira criança por aqui? Na verdade, nós estamos esperando a liberação dessas vacinas que já chegaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, para, a partir da análise do Instituto Nacional de Qualidade, poderem liberar essas doses para os estados, inclusive o estado de São Paulo, e aí de forma imediata nós estaremos distribuindo esse quantitativo de doses para os 645 municípios. Importante lembrar que nós ficamos com um quantitativo muito pequeno, são 248 mil doses da vacina da Pfizer, quando na verdade nós temos a necessidade de 4 milhões e 300 mil doses para proceder à imunização, à proteção
das crianças de 5 a 11 anos de idade. Muito bem pontuado, doutor Jean, porque a gente está prestes ao retorno das aulas. Então, teremos nossas crianças voltando às aulas sem a vacinação do público como um todo, né? Vai ter ali, seguindo o que o Ministério da Saúde orientou, a recomendação de vacinar primeiro as crianças com comorbidades. Não sei se vocês vão seguir isso que foi orientado também pela pasta, mas dá para cobrar comprovante de vacina nas escolas? O que nós temos que entender é que hoje, quando nós perguntamos, e isso foi um próprio questionamento feito pelo Instituto SEAD, a pedido do próprio governo do estado de São Paulo, sobre a adesão dos pais para a vacinação dos seus filhos, nós temos 86% na Grande São Paulo, 84% no estado de São Paulo, de pessoas que vão e irão vacinar os seus filhos. Sem dúvida alguma, uma adesão bastante significativa, deveria ser maior, mas de toda forma para nós é bastante importante. Nós não condicionamos a volta às aulas com o processo vacinal, até porque todos, professores, toda a parte burocrática que cuida da parte administrativa das escolas estão devidamente imunizadas. As escolas, elas são cenários de proteção, com distanciamento, distribuição de álcool gel, obrigatoriedade de máscaras e utilização, principalmente por esses servidores, do Face Shield. E a inibição do acesso de qualquer criança ou servidor que tenha mínimo sintoma, que deve ser afastado, para ser então testado para Covid ou outros vírus respiratórios. A vacinação é um dado a mais, é um dado adicional. Nós começamos agora a vacinar as crianças com comorbidades, porque essas sim têm risco de desenvolver formas graves e fatais. Mas nós temos uma grande esperança de ter a liberação da vacina do Butantan, a Coronavac, pela Agência Nacional de Vigilância. Se isso acontecer, nós temos a possibilidade de já lançar mão de 12 milhões de doses da vacina. Lembrando, 4 milhões e 300 mil doses seriam necessárias para nós imunizarmos essa população. E temos a capacidade de vacinar 250 mil crianças por dia. Se isso acontecer, muito possivelmente até o início de fevereiro, portanto, o início das aulas do calendário letivo, nós teremos protegido as nossas crianças. Excelente. Doutor Jean, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Live CNN e trazendo, portanto, até porque o Ministério da Saúde disse que São Paulo recebe hoje. São Paulo e Acre são os estados que recebem ainda hoje. Os demais recebem amanhã as doses pediátricas. Então, amanhã a gente vacina? Pois é. Recebeu hoje, distribui hoje, amanhã vacina. O importante é a gente começar a proteger as nossas crianças. E é importante lembrar, Dani, que tanto adolescentes quanto crianças não eram preocupação para o Ministério da Saúde. Foi exatamente São Paulo que lutou e continua lutando para que o nosso país também proteja as suas crianças, assim como é feito em 16 países por todo o mundo. Tá certo. Doutor Jean, muito obrigado pela entrevista. Um abraço.